Bem-vindos, crentes e descrentes, ao nosso canal. Eu sou o professor Marcos e esse é o nosso curso de Teologia Bíblica. Estamos abordando a disciplina de História da Igreja. Na aula de hoje nós vamos começar a falar um pouco sobre os pais da Igreja. Vamos abordar na aula de hoje os pais conhecidos como pais apostólicos. Na próxima aula vamos falar sobre os pais conhecidos como pais apologistas. E na última nós vamos falar sobre os pais conhecidos como pais teológicos. Essa é uma divisão que é feita por alguns estudiosos. Você pode ver outras formas de divisões também. Primeiro, entender por que eles são chamados pais da igreja. Os pais da igreja, eles vão datar do período de 100 depois de Cristo em diante, ou seja, a partir da morte do último apóstolo vivo, que é o apóstolo Paulo, que é o apóstolo João, em diante. E esses pais, eles são líderes espirituais, ou eram bispos ou eram presbíteros. E aí, abordando esses primeiros três pais da igreja que nós vamos falar hoje, vocês vão conseguir entender um pouco melhor por que tinha essa abordagem, né, como pais aí da igreja. O primeiro pai apostólico que nós vamos abordar, pai apostólico porque eles vêm logo depois dos apóstolos, alguns deles até conviveram com os apóstolos, como é o caso de Inácio de Antioquia. Ele vive num período muito próximo ao período dos apóstolos. Mas o primeiro que nós vamos falar, como o caso de Clemente de Roma, desculpe, Inácio de Antioquia também, mas ele vai ser um pouco posterior, mas como no caso de Clemente de Roma, que é o primeiro pai da igreja que nós vamos abordar. Clemente de Roma, ele vai ter uma contribuição muito boa, que vai ser falando sobre quem deveria suceder os apóstolos, pensando que os apóstolos estavam sendo martirizados, né, estavam morrendo, e que a igreja cristã ela continuava. Então, quem deveria suceder os apóstolos? Na visão de Clemente de Roma, tanto presbíteros quanto bispos, mas principalmente os presbíteros, que são entendidos como bispos também, são aqueles que deveriam suceder os apóstolos. Não deveria a igreja cristã ficar sem uma liderança, né? É importante a gente entender isso porque, assim, quando a gente começa a estudar, principalmente o surgimento dos papas na Igreja Católica, tem uma relação muito forte com isso. Então, por volta, por exemplo, né, quando a gente aborda uma outra figura, que é a figura de Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia, que aí já vai ser, que vai ter os seus escritos já por volta de 110 depois de Cristo, ele meio que vai complementar esse pensamento, combatendo uma heresia primária que estava surgindo, que se assemelha muito ao gnosticismo, que é uma heresia que nós vamos falar bastante ao longo das nossas aulas de história da igreja. Combatendo o gnosticismo, eles vão tentar, principalmente através da figura de Inácio de Antioquia, falar que uma das formas de minimizar a ocorrência de heresias dentro da igreja seria com a submissão ao bispo, a figura de uma liderança, porque a figura dessa liderança iria nortear quais seriam as doutrinas ortodoxas, né, quais seriam as doutrinas centrais ali do cristianismo que deveriam ser abordadas. Isso é um pensamento muito comum de Inácio de Antioquia, mas é um pensamento muito comum também de outros pais da igreja, mas Inácio de Antioquia principalmente, né? Quando a gente fala sobre a figura de Inácio de Antioquia, é muito interessante que o martírio, não só de Inácio, né, mas o martírio também de outros, como Policarpo e vários outros pais da igreja que nós vamos abordar. Mas em específico, falando sobre Inácio, ele é lançado às feras e ele manifestava um desejo de ser martirizado. Então tinha uma vontade de Inácio de morrer como um Marte, havia uma vontade, né, da parte de Inácio de morrer dessa forma. Então a contribuição principal dele vai ser essa, né? Mas tem uma contribuição que eu acabei esquecendo de falar, que é uma contribuição de Clemente de Roma também, que é uma carta. A literatura cristã mais antiga depois do Novo Testamento é uma carta de Clemente de Roma aos Coríntios. Então a carta aos Coríntios de Clemente de Roma é uma carta que mostra muito sobre costumes daqueles cristãos ali do primeiro século, mas que também vai falar sobre como aqueles cristãos eles lidavam com a sua questão da cristandade, como que era as orações, como que era a meditação na palavra, o quanto que o Novo Testamento era importante para esses cristãos,
são coisas que são aprendidas nessa carta aos Coríntios de Clemente de Roma. E é a carta e é a literatura cristã mais antiga depois do Novo Testamento, hein? Então olha que coisa interessante. Uma outra coisa, um outro pai da igreja também importante para esse período, que vale muito a pena a gente falar, é a figura de Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna vai escrever em período próximo ao período que Inácio vai escrever, por volta de 110 depois de Cristo. E Policarpo de Esmirna ele vai escrever uma carta a Filipos. E o que tem de importante, professor, quando a gente pensa na figura de Policarpo de Esmirna? Policarpo de Esmirna ele vai chegar a trabalhar um pouco melhor, né? A questão sobre o bispado, a questão de ter uma liderança que vai ali vir logo depois dos apóstolos, mas o que tem de mais importante mesmo na figura de Policarpo de Esmirna é referente ao seu martírio, porque Policarpo vai ser queimado vivo em uma estaca. E ele vai ser queimado vivo em uma estaca em 155 depois de Cristo, mas ele não vai ser queimado vivo com uma idade de 50, de 60 anos, ele vai ser queimado vivo com 86 anos. Alguém que fez parte da história da igreja, né, muito próximo ali do período dos apóstolos, e que em momento nenhum ele veio a abdicar daquilo que ele cria. Tem uma frase muito famosa, que é uma frase de Tertuliano, que é um outro pai da igreja que nós também vamos falar em aulas mais à frente, que ele vai dizer que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Então, quando Policarpo ele sofre, né, esse martírio, mas quando Inácio também de Antioquia sofre esse martírio, é como se o sangue deles estivesse mostrando e clamando, né, a igreja cristã que ainda viria. Então, nessa aula de hoje nós falamos de forma simples aí sobre os primeiros pais da igreja que nós vamos abordar, né, que são conhecidos como pais apostólicos. Por que eles são conhecidos como pais apostólicos? Porque eles vêm logo depois dos apóstolos, então são os primeiros pais ou padres, né, da igreja. O termo padres é pai no latim. Então, para aquele que é protestante, às vezes acha estranho, né, falar os padres da igreja, mas não está errado falar os padres da igreja. Tanto pai quanto padres são formas de se referir a esses primeiros grandes líderes espirituais depois dos apóstolos. Existiram períodos, professor, anteriores a esses pais que foram abordados hoje, que teve também uma perseguição? Sim, teve muita perseguição na época, né, dos apóstolos, principalmente através da figura de Nero, o imperador Nero, que viveu, acredita-se, né, entre 66 e 68 depois de Cristo, no período dos apóstolos ali, para falar sobre a questão da morte, que ele morreu entre esse período, 66 ou 68, mas que ele era um imperador muito cruel, né, a ponto de historiadores dizerem que ele colocou fogo em Roma e veio a culpar os cristãos. Um outro imperador muito cruel também foi Domiciano. Domiciano vai viver numa época que é uma época bem próxima do período da morte do apóstolo João. E quando o apóstolo João ele narra, principalmente no Apocalipse, vários martírios que estavam ocorrendo ali na sua carta às 7 igrejas ali do Apocalipse, acredita-se que muitos desses martírios foram causados pela figura de Domiciano, por volta de entre os anos 90 e entre os anos 95 depois de Cristo. Na próxima aula, então, nós vamos falar um pouco mais sobre os pais da igreja, mas vamos abordar os pais apologistas. Aguardo vocês.